Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma decisão recente da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo responsabilidade civil e acidente de consumo. O colegiado reconheceu a responsabilidade de um hotel por acidente ocorrido com criança em área de recreação infantil e aplicou a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A decisão reforça a jurisprudência do STJ quanto ao dever de segurança do fornecedor e a teoria do risco da atividade. E para entender como que o tribunal tem tratado esse tipo de situação, quais são os parâmetros consolidados sobre falha na prestação do serviço e quais são os limites das excludentes de responsabilidade, eu converso agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Diego Nunes. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago. É sempre com enorme satisfação atender aí os convites do STJ no seu dia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor Diego, começa explicando para quem nos acompanha, então, como que a jurisprudência do STJ tem interpretado esse dever de segurança previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor? Então, Tiago, na verdade, o STJ ele tem um entendimento de que a segurança não é um adicional. Na verdade, ela é uma cláusula implícita dentro do contrato de consumo. Então, nessa relação de consumo, quando há essa contratação entre consumidor e fornecedor, essa questão da segurança ela já deve ser prevista como implícita. Então, a previsão de riscos razoáveis, ela já deve ser inserida dentro do contexto ali do contrato de fornecimento de serviço ou produto. E o que caracteriza, segundo esse entendimento do tribunal, a falha na prestação do serviço em casos de acidente de consumo? Na verdade, o que caracteriza o defeito, essa falha, é quando o serviço não oferece a segurança que o consumidor legitimamente espera. Todo consumidor, ao contratar ou comprar um serviço ou um produto, ele já entende que aquele serviço, aquela compra, ela já existe uma segurança implícita esperada. Então, quando este serviço ele não alcança, ele não entrega essa segurança esperada, isso caracteriza a falha da prestação do serviço. E como que a teoria do risco da atividade tem sido aplicada pelo STJ nessas relações entre consumidores e fornecedores de serviços? Tiago, a teoria do risco ela diz o seguinte: quem ofere o lucro de uma atividade, ela deve arcar com os prejuízos que ela gera. Então, mesmo que o fornecedor não tenha a intenção de causar o dano, o STJ aplica isso no contexto jurídico, é chamado de fortuito interno. Então, um acidente, ele faz parte do risco do negócio, como nesse caso de um extintor caindo em cima de uma criança. É algo totalmente diferente de um fortuito externo, quando é algo que não pode ser previsto e não pode ser esperado. Casos fortuitos ou de força maior, como um raio, por exemplo, né? Algum fenômeno da natureza, isso é inesperado. Então, isso é considerado um fortuito externo. Nesses casos, a aplicação de responsabilidade é diferente. Mas nos casos de fortuito interno, a teoria do risco é isso. Ok. E em que situações o tribunal admite a responsabilidade objetiva do fornecedor, mesmo sem comprovação de culpa? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, a regra pela legislação específica de defesa ao consumidor é a responsabilidade objetiva. Então, o consumidor, em via de regra, não precisa provar que o fornecedor foi negligente. Ele só precisa provar três coisas: o elo entre três critérios, que é o defeito no serviço, o dano sofrido e o nexo entre esses dois, entre o defeito e o dano sofrido. E quais são os requisitos para a configuração do chamado fato de serviço? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender o que seria o fato do serviço. Então, basicamente, assim, de forma bem didática, fato do serviço ele equivale ao próprio acidente em si, né? Os requisitos
para que configure esse fato do serviço, esse acidente em si, são os que a gente acabou de mencionar, que é a existência de um defeito com o evento danoso, né? A existência de um defeito na prestação de serviço com um prejuízo, com o efeito danoso que gerou o acidente e o nexo causal entre essas duas características. Esses requisitos estando alinhados, isso daí configura o chamado fato do serviço. E como que o STJ tem analisado as excludentes dessa responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, por exemplo? Então, o STJ ele é muito rigoroso nessa questão das excludentes de responsabilidade. Existem algumas previsões no próprio Código de Defesa do Consumidor que realmente eles tiram a culpa do fornecedor, mas é um entendimento, como eu já disse, de bastante rigor, porque a única forma de existir essa excludente é quando dentro desses critérios de análise objetivos judiciais, a culpa ela precisa ser exclusiva e imprevisível, né? Ela tem que ser exclusiva do consumidor, ou seja, o consumidor ele tem considerado o único e exclusivo culpado e o acidente ele tem que ser considerado imprevisível. E aí o STJ normalmente aplica a excludente de responsabilidade. Ok. A jurisprudência, ela estabelece parâmetros diferenciados quando o serviço é voltado aí para o público infantil, né, que é o caso dessa decisão, por exemplo, que a vítima foi uma criança, né, ou também a pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem esses parâmetros, tem essas diferenças? Sim, Thiago, existe uma grande diferenciação, sim, de parâmetro quando o serviço é voltado a público infantil, público jovem ou idoso, né, no caso de adulto vulnerável. O STJ aplica normalmente a essas pessoas, né, o conceito de hipervulnerabilidade, porque criança, ela é criança, ela, né, aplicando aqui o entendimento ao caso concreto que se discute, que se analisa, criança ela pula, criança ela esbarra, criança ela pega, criança ela derruba, e ela é criança, e ela precisa ser criança. O público-alvo do fornecedor, estando inserido também no recebimento de crianças, a criança é considerada hipervulnerável e o fornecedor ele precisa ter um critério maior para as questões de segurança do serviço que ele é prestado para esse público infantil. E de que forma, doutor Diego, a legítima expectativa, aliás, né, dessa segurança do consumidor influencia nas decisões do judiciário como um todo, especialmente, claro, nas do STJ? Essa questão é bem interessante, é bem pertinente, porque a legítima expectativa, o termo legítima expectativa é um termômetro do magistrado, né, do julgador. O STJ, no caso, ele deve perguntar o que um consumidor médio esperaria de um serviço contratado. Então, o raciocínio jurídico, lógico-jurídico ao entrar em um shopping ou um hotel de luxo, a expectativa de segurança para um consumidor médio qual é? Ela é alta, ela é altíssima. Por isso o rigor do STJ ao analisar um caso. Então, se o estabelecimento ele frustra essa confiança básica, ele viola o princípio básico da boa-fé objetiva e essa legítima expectativa. Então esse entendimento ele tem sido aplicado de forma uniforme em casos envolvendo também hotéis, shoppings, parques e outros estabelecimentos que recebem aí grande circulação de pessoas? Certamente, Thiago. Há uma uniformidade baseada nessa teoria da aparência, né? A teoria do risco e teoria da aparência com relação a esses fornecedores ou esses estabelecimentos de grande porte, né? Inclusive hotéis, shoppings e parques. Para a gente fechar aqui, doutor Diego, que tendências podem ser identificadas aí nessa jurisprudência quanto à prevenção de riscos e à ampliação do dever de cuidado nas relações de consumo? O que a gente pode tirar disso? Bom, as decisões, elas têm se encaminhado, principalmente, mas não somente, elas têm tendido à prevenção mais pedagógica, inclusive, Thiago.
O STJ, por exemplo, ele tem aumentado o valor das condenações, das indenizações de danos morais e estéticos, por exemplo, né, como nesse caso em específico, não apenas pensando em dar amparo financeiro para o consumidor ali que foi uma vítima de um acidente de um fornecedor, mas também para punir o fornecedor que é desidioso, aquele fornecedor que não se atenta que ele precisa fornecer um padrão de segurança mínimo e razoável. Então, o recado, basicamente, do Judiciário e da Corte, principalmente do STJ, sai mais barato investir em segurança do que em indenizações. Então, a tendência hoje é essa, Tiago. Ok, doutor Diego Nunes, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado, Thiago, mais uma vez, e é sempre com enorme satisfação que a gente participa desses debates aqui, que são muito importantes aqui para divulgar conhecimento. Obrigado. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também nas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.